Meu nome é Valentina Almeida. E durante 6 anos, minha própria família contou a todos uma mentira sobre mim. Eles diziam que eu tinha desaparecido, que eu havia abandonado minha mãe, meu pai e minha casa sem deixar nenhuma explicação. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Eu nunca desapareci. Eu estava viva. E naquela noite eu estava prestes a voltar. 6 anos antes, eu tinha saído de casa com apenas uma pequena mala e alguns documentos. Minha mãe chorou na porta. Meu pai nem olhou para mim. E meu irmão Gabriel disse: "Você vai voltar rastejando quando perceber que não consegue sobreviver sozinha." Eu não respondi. Só fui embora. Naquela época, eu trabalhava em uma pequena loja e mandava praticamente todo o meu salário para casa. Até que um dia, descobri que minha mãe estava dizendo aos parentes que eu havia parado de enviar dinheiro porque tinha sumido. Achei que fosse apenas uma mentira para esconder minha situação financeira. Eu estava enganada. Poucos dias depois, meu pai apareceu no meu apartamento. Bateu na porta com tanta força que pensei que alguém estivesse morrendo. Quando abri, ele me encarou. Mas assim que olhou para dentro do apartamento, seu rosto perdeu completamente a cor. Ele deu 2 passos para trás. E disse: "Meu Deus." Eu franzi a testa. "Pai, o que aconteceu?" Ele não respondeu. Apenas pegou o celular e fez uma ligação. "Querida, você precisa ver isso." Fiquei parada, sem entender. Então ouvi a voz da minha mãe no telefone. Ela nunca nos contou. Meu pai olhou para mim novamente. Dessa vez, parecia estar olhando para uma pessoa que não conhecia. "Valentina, quanto dinheiro você tem?" Eu ri, nervosa. "O suficiente para pagar minhas contas. Por quê?" Ele continuou olhando para dentro do apartamento. Na mesa havia alguns documentos, contratos, relatórios, e uma pasta com o nome de uma empresa que, naquele momento, ainda não significava nada para ele. Meu pai apontou para ela. "Essa empresa é sua?" Eu hesitei. "É." Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: "Você é a dona?" Eu respondi: "Sou." Meu pai ficou pálido. Mas o pior ainda estava por vir. Porque aquela empresa não era mais pequena. Depois de 6 anos trabalhando em silêncio, eu havia construído um grupo empresarial avaliado em milhões. E ninguém da minha família sabia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Gabriel. Eu tinha mantido tudo em segredo porque, durante aqueles 6 anos, descobri algo que me fez cortar completamente o contato com eles. Minha mãe não queria apenas esconder que eu estava viva. Ela queria esconder porque eu tinha ido embora. Naquela mesma noite, meu pai começou a descer as escadas correndo. Eu fui atrás dele. "Pai, espere!" Ele parou no último degrau. Virou-se lentamente e disse: "Sua mãe estava certa." "Certa sobre o quê?" Ele respirou fundo. "Sobre você voltar." "Eu nunca disse que iria voltar." Ele me encarou. "Não foi você que voltou, Valentina." Meu coração acelerou. "Então quem voltou?" Ele tirou o celular do bolso. Na tela havia uma fotografia. Uma fotografia antiga. Minha fotografia. Mas alguém tinha escrito uma frase atrás dela. "Quando ela descobrir a verdade, todos nós vamos perder tudo." Eu senti minhas mãos tremerem. "Quem escreveu isso?" Meu pai não respondeu. Porque naquele momento o celular dele tocou. Era minha mãe. Ele atendeu no viva voz. E ouvi minha mãe dizer, com a voz completamente desesperada: "Ela está aí com você?" Meu pai olhou para mim. "Está." Houve alguns segundos de silêncio. Então minha mãe sussurrou: "Então não deixe ela entrar em casa." Eu congelei. "Por quê?" Minha mãe começou a chorar. E disse apenas: "Porque se Valentina descobrir quem realmente roubou o dinheiro dela há 6 anos..." Ela parou. Meu pai fechou os olhos. E eu senti meu sangue gelar. "Até ela vai descobrir que foi alguém da própria família." Naquele instante, percebi que aqueles 6 anos não tinham sido uma história sobre abandono. Tinham sido uma história sobre traição. E eu estava finalmente pronta para descobrir toda a verdade. Meu pai desligou o telefone. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acabado de ouvir. "Pai, o que aconteceu 6 anos atrás?" Ele desviou o olhar. "Não posso contar." "Não pode ou não quer?" Ele ficou em silêncio. Então eu dei um passo em sua direção. "Durante 6 anos, vocês disseram que eu tinha desaparecido. Agora descobri que alguém roubou meu dinheiro. E você quer que eu simplesmente vá embora?" Meu pai apertou os lábios. "Valentina, você não sabe com quem está mexendo." Eu sorri. "Então me diga quem é." Ele não respondeu. Peguei minha bolsa e fui até a porta. "Se vocês não vão me contar a verdade, eu vou descobrir sozinha." Quando coloquei a mão na maçaneta, meu pai disse: "Foi o Gabriel." Eu parei. Meu irmão. A pessoa que 6 anos atrás tinha me dito que eu nunca conseguiria sobreviver sozinha. Virei lentamente. "O que ele fez?" Meu pai respirou fundo. "Ele usou seus documentos." Meu coração disparou. "Para quê?"
para abrir uma conta bancária. Fiquei imóvel. E o dinheiro? Meu pai baixou a cabeça. Foi transferido para uma empresa. Qual empresa? Ele me entregou um papel. Eu olhei para o nome e senti um choque. A empresa era da minha mãe. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Minha mãe não queria que eu voltasse. Não porque estava preocupada comigo, mas porque tinha medo de que eu descobrisse o que havia acontecido. 6 anos atrás, todo o dinheiro que eu enviava para casa desaparecia. Eu acreditava que minha mãe usava aquilo para pagar as contas. Mas não. Ela estava colocando tudo em uma empresa secreta. E havia mais. Muito mais. Naquela noite, entrei no meu escritório e pedi ao meu advogado para investigar todas as transferências feitas em meu nome nos últimos 10 anos. Poucas horas depois, ele me ligou. Valentina, encontrei algo estranho. O quê? Você não perdeu apenas dinheiro? Então o que aconteceu? Ele fez uma pausa. Alguém tentou assumir legalmente uma parte da sua identidade financeira. Meu sangue gelou. Quem? Ainda não posso confirmar. Descubra. Desliguei. Mas antes que eu pudesse respirar, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma frase. Pare de investigar sua família, ou você vai desaparecer de verdade desta vez. Olhei para a tela durante vários segundos. Então comecei a rir. Não porque achei engraçado, mas porque pela primeira vez em 6 anos eu não estava com medo. Eu respondi. Vocês tiveram 6 anos para me destruir. Agora é a minha vez. No dia seguinte, fiz algo que ninguém da minha família esperava. Convidei todos para um jantar. Minha mãe, meu pai, Gabriel. Todos. Minha mãe tentou recusar. Mas quando descobriu que eu estaria acompanhada de 2 advogados, aceitou. Às 8 da noite, eles chegaram à minha casa. Minha mãe entrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ela me abraçou. Minha filha, finalmente você voltou para casa. Eu a afastei gentilmente. Eu nunca voltei para casa, mãe. Ela ficou sem reação. Eu voltei para descobrir quem me tirou dela. O sorriso desapareceu do rosto dela. Gabriel tentou interromper. Valentina, chega desse drama. Eu olhei para ele. Drama? Coloquei uma pasta sobre a mesa. Então vamos começar com os seus documentos falsificados. Gabriel ficou pálido. Minha mãe levantou imediatamente. De onde você tirou isso? Eu sorri. Ah, mãe. Abri a pasta. Isso é só a primeira coisa que descobri? Então coloquei uma segunda folha sobre a mesa. Gabriel começou a tremer. Meu pai olhou para minha mãe e, pela primeira vez, percebi que os dois estavam com medo. Mas eu ainda não sabia do pior. Porque naquela pasta havia uma assinatura. Uma assinatura que provava que minha própria mãe tinha planejado tudo. E ao lado dela havia uma data. 3 dias antes de eu desaparecer. Eu levantei os olhos. Mãe, por que você assinou isso antes de eu sair de casa? Ela ficou completamente imóvel. E Gabriel sussurrou. Ela não sabe de tudo. Eu virei para ele. Então conte. Ele olhou para minha mãe. Minha mãe fechou os olhos. E finalmente disse. Se eu contar, Valentina, você vai odiar seu pai pelo resto da vida. Meu pai levantou-se imediatamente. Não! Mas era tarde demais. Porque eu já tinha entendido uma coisa. Meu pai também estava escondendo um segredo. Meu pai ficou parado diante de mim. Minha mãe chorava. Gabriel não conseguia nem levantar os olhos. Eu respirei fundo. Pai, fale. Ele passou a mão pelo rosto. 6 anos atrás, eu descobri que sua mãe e Gabriel estavam usando seu dinheiro. Meu coração apertou. E você não fez nada? Ele abaixou a cabeça. Eu tentei impedir. Tentou? Sim, mas sua mãe me ameaçou. Fiquei em silêncio. Com o quê? Ele olhou para minha mãe. Ela começou a chorar ainda mais. Ela disse que se eu contasse a verdade, destruiria nossa família. Eu ri sem acreditar. Nossa família já estava destruída. Meu pai continuou. Na noite em que você saiu de casa, eu descobri que Gabriel tinha falsificado sua assinatura em vários documentos. Então por que você deixou que eu fosse embora? Ele fechou os olhos. Porque eu achei que você estaria mais segura longe daqui. Meu coração ficou pesado. Mais segura de quem? Ele demorou alguns segundos para responder. Então disse. Do homem que estava financiando tudo. Fiquei arrepiada. Que homem? Meu pai pegou um envelope antigo. Dentro havia fotografias. Uma delas mostrava Gabriel entrando em um prédio. Outra mostrava minha mãe conversando com um homem desconhecido. E a terceira era minha foto. Eu estava entrando no meu antigo trabalho. No verso estava escrito. Ela ainda não sabe que a empresa é dela. Meu sangue gelou. O que isso significa? Meu pai respondeu. A empresa que você construiu nos últimos 6 anos. Ele fez uma pausa. Já existia antes de você. Eu não entendi. Como? Ele apontou para os documentos.
O capital inicial veio do dinheiro que sua família roubou de você. Fiquei completamente imóvel. Então percebi. Minha família tinha usado meu próprio dinheiro para criar uma empresa. E anos depois, eu havia comprado aquela empresa sem saber sua verdadeira origem. Eu não era apenas uma mulher que tinha ficado milionária. Eu tinha reconstruído sem saber o patrimônio que minha própria família havia roubado. Mas havia outro problema. Perguntei: quem é o homem das fotografias? Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe levantou a cabeça e disse: o nome dele é Henrique Vasconcelos. Eu reconheci aquele nome. Henrique era um dos empresários mais poderosos do país. E 3 meses antes ele havia tentado comprar minha empresa. Eu recusei. Meu pai olhou para mim. Foi ele quem ajudou sua mãe e Gabriel. Por quê? Porque ele queria controlar sua empresa. Mas por que a minha? Meu pai respondeu. Porque existe uma cláusula escondida nos documentos originais. Abri os olhos. Que cláusula? Ele me entregou o último papel. Eu li. E senti minhas pernas fraquejarem. 6 anos atrás, minha mãe havia assinado um contrato que dizia que, caso eu desaparecesse legalmente por determinado período, a administração dos meus bens poderia passar para um terceiro. E o terceiro era Henrique. Eu olhei para minha mãe. Você queria me declarar desaparecida para entregar tudo a ele? Ela chorou. Eu não sabia que ele iria tão longe. Mas você assinou? Ela não respondeu. Então Gabriel levantou-se. Mãe, chega! Todos olharam para ele. Ele respirou fundo. Ela precisa saber o resto. Minha mãe gritou. Gabriel, não! Mas ele continuou. Fui eu quem enviou as ameaças. Meu corpo congelou. O quê? A mensagem que você recebeu ontem, fui eu. Eu me aproximei dele. Você queria me assustar? Ele baixou a cabeça. Não. Então o que queria? Ele me encarou. Queria que você fosse embora antes que Henrique descobrisse que você tinha voltado. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, percebi medo verdadeiro nos olhos dele. Henrique está vindo atrás de mim? Gabriel assentiu. Ele já sabe que você está viva. Naquele instante, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina disse. Valentina Almeida. Você demorou 6 anos para voltar. Meu coração disparou. Quem está falando? A voz respondeu. O homem que deveria ter sido dono de tudo o que você construiu. Fiquei em silêncio. Então ele disse. Amanhã, às 10 da manhã, vou tomar sua empresa. Você pode tentar. Ele riu. Não preciso tentar. Uma pausa. Porque tenho os documentos que provam que ela nunca foi realmente sua. A ligação terminou. Eu olhei para meu advogado. Ele estava pálido. Isso é impossível. Por quê? Ele pegou o documento das minhas mãos. Leu novamente. E sussurrou. Porque esse contrato? Ele levantou os olhos. Contém a sua assinatura. Eu congelei. Eu nunca assinei isso. Meu advogado respondeu. Eu sei. Então ele virou o documento. No verso havia uma pequena fotografia. Uma fotografia tirada 6 anos atrás. Eu aparecia dormindo em uma cama de hospital. E ao lado da minha cama estava Henrique. Foi naquele momento que entendi. Eu não tinha desaparecido por vontade própria. Alguém havia feito aquilo comigo. E agora eu sabia exatamente por onde começar minha vingança. Eu fiquei olhando para aquela fotografia. Eu inconsciente em uma cama de hospital. Henrique ao meu lado. E uma pergunta não saía da minha cabeça. O que aconteceu naquela noite? Meu advogado começou a investigar imediatamente. E poucas horas depois descobrimos a verdade. 6 anos atrás, depois de uma discussão com minha família, eu havia sofrido um acidente. Fiquei inconsciente por 2 dias. Henrique descobriu isso através de Gabriel. Enquanto eu estava no hospital, eles usaram meus documentos para criar contratos falsos. Mas cometeram um erro. Um erro que eu só descobri agora. A assinatura nos documentos era falsa, porque havia uma câmera no corredor do hospital. E a gravação mostrava exatamente quem entrou no meu quarto naquela noite. Henrique, minha mãe, e Gabriel. Eu olhei para eles. Vocês 3 fizeram isso comigo. Minha mãe começou a chorar. Valentina, eu me arrependo. Eu levantei a mão. Não quero suas desculpas. Depois olhei para Gabriel. Ele não conseguiu me encarar. E você? Ele sussurrou. Eu estava com medo. Eu também estava. Fiz uma pausa. Mas eu sobrevivi. Na manhã seguinte, Henrique chegou à minha empresa acompanhado de advogados. Ele entrou sorrindo. Valentina, acabou. Eu estava sentada atrás da minha mesa. Calma. Ele colocou os documentos diante de mim. Assine a transferência da empresa. Eu olhei para os papéis. Depois sorri. Você realmente acha que eu vou assinar? Ele riu. Você não tem escolha. Então meu advogado entrou. Na verdade, Henrique, quem não tem escolha é você. Henrique ficou sério. Meu advogado colocou uma pasta sobre a mesa.
Temos os vídeos do hospital, os registros bancários, os contratos falsificados e as transferências feitas para as contas da sua empresa. Henrique ficou imóvel, mas ainda tentou sorrir. Isso não prova nada. Eu me levantei. Então talvez isto prove. Coloquei um segundo documento sobre a mesa. Era o contrato original. O contrato que ele acreditava ter desaparecido. E nele estava escrito claramente: todo o patrimônio obtido através dos meus documentos falsificados deveria ser devolvido à verdadeira proprietária. Henrique empalideceu. Onde você conseguiu isso? Eu sorri. Você passou 6 anos tentando descobrir onde eu estava. Fiz uma pausa. Eu passei 6 anos descobrindo onde você escondia tudo. Naquele momento, a polícia entrou na sala. Henrique tentou sair, mas já era tarde. Ele foi preso por fraude, falsificação e lavagem de dinheiro. Minha mãe também confessou tudo. Gabriel entregou os documentos restantes e aceitou responder legalmente pelos seus atos. Mas eu não queria apenas vê-los presos. Eu queria algo muito mais importante. Queria recuperar aquilo que eles tentaram tirar de mim, minha vida. Meses depois, todos os bens que haviam sido roubados foram recuperados. E a empresa que minha família tentou tomar de mim cresceu ainda mais. Mas fiz uma coisa que ninguém esperava. Criei uma fundação para ajudar mulheres que precisavam recomeçar suas vidas depois de serem abandonadas pela própria família. No dia da inauguração, meu pai apareceu. Ele estava diferente. Mais velho. Mais cansado. Ele me abraçou e disse: tenho orgulho de você. Eu sorri. Eu também tenho orgulho de mim. Minha mãe também veio. Ela ficou alguns metros distante. Não pediu dinheiro. Não pediu perdão. Apenas disse: eu sei que talvez você nunca consiga me perdoar. Olhei para ela. Talvez não. Ela abaixou a cabeça. Então completei: mas eu não vou mais carregar ódio por você. Ela começou a chorar. Por quê? Eu respondi: porque vocês passaram 6 anos tentando destruir minha vida. Olhei para o prédio da minha empresa. E eu não vou passar o resto da minha vida pensando em vocês. Naquele momento percebi que minha vingança já estava completa. Não foi gritar. Não foi humilhar. Não foi destruir minha família. Foi sobreviver. Foi construir uma vida tão grande que ninguém mais pudesse decidir o meu valor. Durante 6 anos, minha mãe disse ao mundo que eu tinha desaparecido porque eu havia abandonado minha família. Mas a verdade finalmente veio à tona. Eu não tinha desaparecido. Eu estava me reconstruindo. E quando finalmente voltei, eles descobriram que a garota que haviam expulsado de casa tinha se tornado uma mulher, que ninguém conseguia mais controlar. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi a melhor vingança que já fiz, eu sempre respondo: eu não destruí quem tentou me destruir. Eu construí uma vida que eles nunca mais poderiam tirar de mim. E foi assim que, depois de 6 anos sendo tratada como desaparecida, Valentina Almeida voltou para casa como a verdadeira dona de tudo que um dia tentaram roubar dela.